Bom dia, meus queridos. Eu não tenho retorno nenhum aqui, eu só preciso saber se vocês estão me ouvindo, assim, abana quem estiver ouvindo, sabe? Tá bom. Vamos lá, então. Qual é que é a ideia da exposição? A gente vai trabalhar o tema da corrupção em segurança pública, né? O convite foi esse, um painel relacionado à corrupção e segurança pública. Acho que o ponto de partida dessa conversa é a gente estabelecer o drama brasileiro relativo à segurança pública nesse momento. Eu acho que exaltar esse dado é essencial, é fundamental. Então, que critérios a gente poderia usar para trabalhar a ideia de que nós temos uma segurança pública em boa medida falida? Acho que o critério mais significativo é aquele do número de mortes a cada 100 mil habitantes. Esse é um critério fundamental, é um critério que não é um critério brasileiro, ele é um critério usado pela OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. E a OMS, ela trabalha a ideia de que a violência é endêmica em todos os locais em que haja mais de 10 mortes por ano a cada 100 mil habitantes. Qual será que é a taxa brasileira de mortes a cada 100 mil habitantes? E a resposta é assim, ó. Do ano passado, são quase 29 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. Repito, a taxa da OMS é de 10. O estado do Paraná, da onde eu venho, sou procurador de justiça lá, o estado do Paraná, dentro do contexto, até não vai mal. Ele tem 22 mortes a cada 100 mil habitantes. É um terço abaixo do sistema do número brasileiro. Mas é um número bastante significativo, porque ele ainda é o dobro da OMS. Esse é um detalhe importante. Esse número nos coloca no 9º lugar no mundo em número de mortes a cada 100 mil habitantes. A gente perde só para países da América Central e alguns outros da América do Sul. Isso para não cair? Tá. Deu? Saiu o chiado? Tá. Isso automaticamente nos leva a considerar assim, isso diz com questões relacionadas à pobreza, ao desenvolvimento. Os países latino-americanos têm mais ou menos o mesmo padrão de desenvolvimento, de pauperização, de desigualdade social. Olha bem, os índices de países vizinhos nossos, por exemplo, o Uruguai, 7,6. Paraguai, 7,7. Não está saindo? Me diminuiu? Melhorou? Tá, então vou repetir. Então dizia lá que o índice brasileiro de mortes a cada 100 mil habitantes é um índice de 28,5, quase 29, que é 3 vezes o limite que a OMS considera a barreira para indicar violência endêmica, epidemia de violência, tá? Mais do que isso. Embora a gente possa considerar que o nosso 9º lugar, uma péssima posição dentre todos os países do mundo, e atrás de alguns países só latino-americanos, evidencie que a região que tem uma mesma carga cultural, uma mesma carga histórica, os mesmos índices de desenvolvimento e de desigualdade social, índice Gini, sobretudo, né, que é o indicador, ou IDH, o fato é que a Argentina, por exemplo, nossa parceira de fronteira aqui, o índice dela é 4,6. O Chile, 4,5. O Uruguai, 7,6. E o Paraguai, 7,6 mortes também a cada 100 mil habitantes por ano. Ou seja, vizinhos nossos com uma tradição cultural, com uma formação histórica, com uma economia, com índices de desigualdade bastante similares. Esses nossos vizinhos têm índices muito melhores do que os nossos. Tá bem? Então, esse é um retrato. Esse número é um retrato, eu podia escolher outros números, mas esse é um belo retrato da falência da segurança pública no Brasil. Existem outros retratos que são mais fotográficos, mais simbólicos. Então, por exemplo, vou pegar de novo o estado do Paraná, que dentro do contexto da federação não vai mal. Mas sabe que o estado do Paraná é um estado em que a polícia militar faz rodízio para usar colete balístico? Os coletes balísticos, os coletes à prova de bala, são usados em sistema de rodízio. Por quê? Porque a estrutura de policiamento não tem nesse momento colete balístico para todo mundo. Como é que o cara vai fazer segurança pública sem colete balístico? Então, enfim, eu quis colocar esse dado inicial para trabalhar a ideia de que eu tenho de fato uma condição relacionada à segurança pública em estado falimentar.
em estado falimentar, né? E nessa perspectiva, me parece fundamental que a gente tome em consideração que há uma expressa violação do princípio de vedação de proteção deficiente de parte do Estado brasileiro em relação ao total de vítimas que são atingidas pelo problema endêmico relacionado à falta de segurança pública, tá? Então a segunda parte dessa minha fala é fazer uma evidência de que a segurança pública, ela é um direito de todos, uma responsabilidade também de todos e um dever do Estado, segundo uma proclamação da Constituição brasileira, o artigo 144. De outro lado, ela é direito fundamental do caput do artigo 5º, né? Herdada, trazida como herança da filosofia da Ilustração, do Iluminismo, né? Mais do que isso, ela é direito social do artigo 6º. E esse direito fundamental, ele é um direito que simplesmente não tem tutela estatal, ou a tutela estatal está absolutamente enfraquecida. Professor, mas eu tenho a noção, eu tenho a lembrança de que ouvi 1000 vezes na faculdade que a relação do direito penal com o direito constitucional é no sentido de vedação de excesso, no sentido de que o Estado não pode se exceder diante do réu e que toda a construção, a cartilha de direitos fundamentais em direito penal concerne ao réu. De fato, a relação bicentenária de 200 anos entre direito penal e Constituição, aurida, derivada da filosofia da Ilustração, é no sentido de que o direito constitucional coloca limites ao poder punitivo. E os princípios tradicionais do direito penal evidenciam isso: reserva legal, nullum crime, nulla pena sine lege, stricta, escrita, certa, prévia, princípio da culpabilidade, princípio da humanidade das penas, princípio da pessoalidade, da individualização das penas, enfim, da ofensividade, da intervenção mínima. São todos eles princípios de contenção do poder punitivo, que evidenciam que o Estado, no exercício do poder punitivo, não pode se exceder diante do réu. Agora, cuida, essa é a única relação que existe entre direitos humanos e direito penal e poder punitivo? Me parece que não. E me parece que se revela de uma maneira quase que tardia no horizonte do direito penal brasileiro, na jurisprudência do Supremo, do STJ inclusive, de uma maneira tardia se revela uma outra faceta da relação do direito penal com o direito constitucional, que é o princípio de vedação, de proteção deficiente. Então eu repito, tá? Existe um princípio de vedação de excesso e existe um princípio de vedação de proteção deficiente. O princípio de vedação de excesso é dirigido aos réus. É a ideia de que os direitos e garantias possuídos pelos réus, direitos humanos de primeira geração, sobretudo, devem ser respeitados pelo Estado no exercício do poder punitivo, de maneira que ele não seja autoritário, de que ele não seja excedente ou tirano no exercício do poder punitivo. Mas ao lado disso, existe outro braço da relação entre o direito penal e o direito constitucional, que se revela pela ideia de vedação de proteção deficiente de vítimas. Tá? E nessa perspectiva, eu tenho de fato um olhar dirigido por parte do direito penal e do processo penal às vítimas, e que de certa maneira ficou escondido, obscurecido, oculto na tradição formativa do direito penal e do processo penal do Iluminismo. Por que aconteceu esse esconder-se do princípio da vedação de proteção deficiente? Por que o Iluminismo foi lido como uma chave discursiva em que a relação do direito penal com direitos humanos diz só com os direitos humanos de réus? E a resposta é muito simples. O Iluminismo, ele é um movimento, a filosofia da Ilustração é um movimento de contenção do poder absoluto de um Estado medieval, caracterizado no absolutismo monárquico, por exemplo, pela ideia da expedição de lettres de cachet, né, as cartas de encarceramento que o rei Luís XIV na França expedia toda vez que se convencia das reclamações de alguém. Pouco importava que houvesse previsão em lei, pouco importava o período de encarceramento, não havia um limite para esse período de encarceramento. Então, quer dizer, a ideia do Iluminismo foi conter este arbítrio no exercício do poder punitivo. Agora, a leitura que a gente faz da tradição iluminista, ela está pela metade.
Porque o iluminismo em nenhum momento, repara bem, ele advogou o término do exercício do poder punitivo, direito penal e processo penal, para fazer segurança pública. Ele advogou a limitação desse exercício. Repito, não o término e a aniquilação, mas a limitação. E aí existe um dado fundamental que a gente deve considerar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que a gente limita algo, a gente fundamenta esse algo? Essa é uma pergunta. Quando eu crio limites para alguma coisa, eu estou automaticamente dizendo que esta coisa é legítima? A resposta automática me parece que é sim, desde que respeitados estes limites. Vou repetir, toda vez que eu crio limites para algo, eu estou legitimando este algo desde que fique dentro dos limites. Eu não limito o exercício de qualquer poder de modo a deslegitimá-lo. No momento em que eu limito o exercício de um poder, eu estou dizendo que dentro dos limites o exercício desse poder é válido. E o iluminismo nunca aniquilou o exercício do poder punitivo, ele limitou o exercício do poder punitivo. E no que limitou, fundamentou a existência dele. Tanto é verdade que nas cartas constitucionais, além dos limites ao poder punitivo, a gente vai encontrar, competência da União para legislar em matéria penal. Artigo 22, no caso da Constituição Brasileira, inciso 1. A gente vai encontrar competências jurisdicionais em matéria criminal. O artigo 109, Justiça Federal. 102 e 105, competências originárias do STF e do STJ. Juizado Especial Criminal, artigo 98 da Constituição. A Constituição prevê um titular da ação penal. Artigo 129, Ministério Público. Então a Constituição prevê competências para legislar em matéria criminal, prevê um titular da ação penal, distribui competências jurisdicionais para julgar em matéria criminal. Significa que a Constituição não pretende uma aniquilação ou uma abolição do direito penal e do processo penal, até porque eles são os clássicos mecanismos através dos quais se confere a alguém segurança, que é direito fundamental do caput da Constituição. E se a gente olhar as bases do iluminismo, a gente vai descobrir que, de fato, a herança iluminista não é eliminar o direito penal, mas limitá-lo e, dentro dos limites, fundamentá-lo. E para evidenciar isso, eu posso pegar dois iluministas dos quatro grandes. Hobbes, Locke, Rousseau e Kant são os quatro grandes. Tá? Se eu olhar o Hobbes e olhar o John Locke, os contratos sociais deles são diferentes num ponto e iguais no resto. Aliás, todos os contratualistas têm um contrato social que diz mais ou menos assim, artigo 1º, o poder de Estado não vem de Deus, vem de nós, povo. Criamo-te, Estado. Esse é o artigo 1º. Artigo 2º, tua criação é para nos dar paz. E artigo 3º, aí variam os contratualistas. Eu, em troca, te darei todas as minhas liberdades, Thomas Hobbes. Ou, John Locke, eu, em troca, te darei só uma das minhas liberdades, a de fazer justiça. Por isso que a ação penal é pública, por isso que é incondicionada, por isso que tem um titular estatal. Tá? Então, vou repetir. O Estado existe como criação nossa. 2, a existência dele é com uma única razão, nos proteger. E 3, em troca, a gente abdica de determinadas liberdades. No Thomas Hobbes, de todas. No John Locke, só de uma, de fazer justiça. E isso é que estrutura a ideia do Estado como responsável por nos proteger. E é isso que estrutura o direito fundamental de segurança pública como direito fundamental de primeira dimensão, ou geração. Hoje fala primeira dimensão, tudo bem? Tá legal? O fato é que é isso que estrutura a herança posta no artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea. Todos têm direito à vida, patrimônio e segurança. Caput do artigo 5º da Constituição. Bom. Ora, quando a gente constata que o país é o campeão mundial de homicídios em números absolutos, sabe que em números absolutos morre mais gente por ano do Brasil do que na Síria, que está em guerra civil, ou no Iraque, que está em guerra civil. Quando a gente constata que a polícia militar, para trabalhar, tem que fazer rodízio de coletes, me parece que está evidente a ideia de que esse direito fundamental de segurança pública não está sendo cumprido.
Ele não está sendo concedido, ele não está sendo dado ou garantido pelo Estado, que tem o dever de garanti-lo. Por força de um princípio de vedação de proteção deficiente. Tá? O princípio da vedação de proteção deficiente, ele ganhou bastante força depois da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, pelo reconhecimento de que direitos fundamentais, direitos humanos, eles não são oponíveis só na relação que eu nutro com o Estado. Não é só em face do Estado que eu posso opor direitos humanos. Sabe em face de quem mais eu posso opor direitos humanos? Em face de quem está sentado do meu lado. Agora, noutros termos, direitos humanos são oponíveis nas relações entre particulares. Em 1958, na Alemanha, se colocou a discussão na Corte Constitucional Alemã acerca dos direitos humanos como parte das relações privadas, num caso conhecido como caso Litt. Erich Litt, um judeu sobrevivente do Holocausto, fez uma campanha em rádio e televisão na Alemanha em 1958 para que o público não fosse assistir o filme recém-lançado por um cineasta que tinha sido colaborador do regime nazista e da propaganda do regime. Dizia assim: não é digno do povo alemão que frequente as salas de cinema e aplaude este homem que colaborou com o regime nefasto, o regime nazista. E ele fez essa campanha em rádio e televisão e em jornais, e deu certo a campanha dele. E ninguém foi aos cinemas, e foi um retumbante fracasso e um prejuízo tremendo para a produtora e para o diretor, que processaram o Erich Litt. E ele foi condenado em primeiro grau e confirmada a condenação em Hamburgo, condenado a reparar os danos. E ele vai à Corte Constitucional Alemã e diz: eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Liberdade de opinião. E a minha opinião é essa: as pessoas não tinham que prestigiar esse homem. Pois a Corte Constitucional reconheceu que ele podia opor seu direito fundamental de liberdade de opinião, liberdade de pensamento, não só contra o Estado, mas em relações privadas. E aí se afirmam os direitos humanos, não só contra o Estado, mas contra os particulares no âmbito das relações privadas. E é bastante evidente que alguém particular pode te ofender nos teus direitos fundamentais. Basta pensar que um particular possa agora, na saída, e infelizmente daqui, te matar. E o direito fundamental à vida, que é o mais caro deles, pode ser ofendido por um particular. Então toma cuidado. Direitos humanos não são oponíveis só contra o Estado, porque eles podem ser atingidos, por um particular, em relações horizontais ou verticais que este particular mantenha contigo. Relações horizontais, em que não há um exercício de poder sobre ti. Por exemplo, uma briga de trânsito que resulte numa morte. Ou uma discussão na fila do estádio que resulte numa lesão corporal. Relações particulares em que há um traço de verticalidade. Então, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, um uso abusivo de uma posição de poder qualquer, de um particular sobre outro, um empregador sobre o empregado. Direitos humanos podem ser ofendidos por pessoas jurídicas de direito privado? O que vocês acham? Deixa eu pegar um exemplinho besta dessa semana, mas até porque é um direito fundamental de magnitude pequena nossa, mas é um exemplinho rápido da semana, porque toda semana tem um. A TIM essa semana teve que pedir desculpa para os seus clientes porque eles acordaram 1 hora antes, porque muitos dos telefones celulares estavam com uma programação de horário de verão errada. E existe um direito fundamental ao descanso e à tranquilidade, que inclusive é direito fundamental protegido em lei penal. Tem uma contravenção penal, por exemplo, da perturbação do sossego. Entendeu? É só um exemplinho bobo, rápido, mas para te mostrar que empresas podem ofender direitos humanos. E claro, patrimônio, né? Bancos que tenham lá cláusulas de cobrança de administração de aplicações, etc., que não são claras para o consumidor, por exemplo. Enfim, saúde, medicamentos lançados sem a devida testagem. Quantas vezes a gente vê medicamento lançado no mercado, daqui a pouco ele é recolhido pela empresa que posa de responsável, fazendo um recall de medicamento. Pô, recall de medicamento, mas eu já tomei, doutor. Entende o problema? Pois é, pessoas jurídicas de direito privado podem ofender teus direitos humanos. E, finalmente, estados estrangeiros. Numa guerra. Então, direitos humanos são oponíveis contra o Estado, República Federativa do Brasil. Mas são oponíveis contra particulares em relações verticais e horizontais, contra estados estrangeiros e contra pessoas jurídicas. E aí entra uma segunda questão. E quem vai
garantir a validade deles no âmbito dessas relações? E a resposta é o Estado. Mas vem cá, eu oponho direitos humanos ao Estado. Vedação de excesso. Sim, quando tu fazes isso, tens no Estado um inimigo, entre aspas, dos direitos humanos. Agora, quando os teus direitos são afrontados, por exemplo, por alguém que está do teu lado, um particular, quando são afrontados por alguém que está do teu lado, um particular, o Estado não é agora inimigo dos direitos humanos, ele vira agora guardião dos direitos humanos. E ele tem um dúplice papel. Eu tenho, portanto, o Estado como inimigo de direitos humanos e o Estado como guardião de direitos humanos. Como inimigo de direitos humanos, ele não pode se ceder diante de réus. E como guardião de direitos humanos, ele não pode ser omisso diante de vítimas. O STF, recentemente, com toda a razão, proclamou em relação ao sistema penitenciário brasileiro um estado de coisas inconstitucional. Com toda a razão. O sistema tem superlotação. Nos números do Paraná, por exemplo, eu tenho 20 mil vagas e 30 mil aprisionados nesse momento, sendo que 10 mil estão em delegacia de polícia. Esse é um problema sério de segurança pública. Tá legal? 1/3 da população carcerária em delegacia de polícia. Então é um estado de coisas inconstitucional, que viola a vedação de excesso. Eu estou esperando o Supremo declarar o estado de coisas inconstitucional relacionado à segurança pública. Porque nós somos, afinal de contas, o campeão mundial em números absolutos de assassinatos. Estou esperando proclamar a ofensa à Constituição pela via da vedação de proteção deficiente. Embora o Supremo tenha muitos julgados proclamando a validade deste princípio em matéria criminal. O mais importante deles é um julgado relacionado ao uso de porte de arma de fogo desmuniciada. Se levantou a eventual inconstitucionalidade de punir quem estava com uma arma de fogo desmuniciada e o Supremo disse negativo, não é inconstitucional. Até porque se eu estou agora no centro de convenções de Fortaleza e alguém está sentado com uma arma na cintura e me olha com uma cara estranha, eu não vou perguntar se está com projétil ou não, ou se ele está afim ou não de fazer alguma coisa errada. Eu vou embora. E não é possível uma existência civilizada no local em que eu tenho que levantar e ir embora. A questão é essa. Essa foi a racionalidade que guiou o julgado que todo o tempo trabalhou o princípio de vedação de proteção deficiente. Tá? Então, enfim, mais do que isso, esse princípio tem representação na Constituição através de cláusulas constitucionais criminalizadoras. O que a nossa Constituição fala de racismo? Crime imprescritível. Reduz ou reforça o poder de punir? Reforça. O que ela fala de crimes hediondos? Insuscetíveis de graça, anistia? Reforça o poder de punir. O que ela fala de crime ambiental? Sabe o que ela fala? Que pode responder por ele uma pessoa jurídica. Trouxe um cliente novo para o direito penal. Enfim, eu tenho várias cláusulas constitucionais criminalizadoras. 227, quarto, serão severamente punidos os atentados, inclusive de caráter sexual, contra crianças e adolescentes. E assim vai. Então a Constituição contém o poder de punir, limita de um lado, e reforça o poder de punir do outro. De um lado, vedação de excesso, dirigida aos réus para protegê-los de regimes tiranos. De outro lado, vedação de proteção deficiente, dirigida às vítimas, para que o Estado não seja omisso, ausente, quando prometia segurança como direito fundamental de primeira geração. Entenderam a primeira parte da conversa? Agora vem a segunda, eu não tenho muito tempo. Como corrupção degrada esse quadro? Corrupção é um dos fatores deste estado de coisas inconstitucional relacionado à nossa segurança pública? Claro, dentre tantos outros fatores, corrupção também é um fator. E ela é um fator de impacto na segurança pública negativo, de ordem direta e de ordem indireta. De ordem direta, como é que a corrupção impacta de modo direto na segurança pública? Me parece evidente, por conta da corrupção de regra policial, mas não só. Pode ser também do aparelho como um todo, de resposta criminal. Pode ser do sistema do Poder Judiciário, pode ser inclusive do Ministério Público. Ontem eu vi notícia aí de interceptação de comunicação telefônica entre procurador de república e político envolvido em investigação. Notícia. Tá bem? Então a corrupção policial, corrupção na magistratura, corrupção no Ministério Público, essa corrupção direta, ela é evidentemente um fator de degradação da segurança pública no quadro institucional. O que ela produz?
me parece que ela produz a estabilização do crime. Isso é muito importante. Os crimes, eles não podem ser propriamente antevistos, previstos num exercício de profetização quando eles são crimes ocasionais. Uma briga agora que ecloda no homicídio. Agora, quando o crime se estabiliza, se estruturando de maneira organizada, eu te digo com clareza, é porque tu tem conivência, parceria, de algum modo arranjo com a estrutura de controle. Eu fui promotor de GAECO durante 3 anos, tá? Então, aprendi muito em relação a isso naqueles anos de experiência com controle externo da atividade policial. E, na verdade, não existe estabilização do crime onde não haja conivência da autoridade pública. Não existe. Onde tu tem organizações criminosas, e no Brasil são várias nesse momento que se disseminam, né? A mais famosa talvez seja o PCC, a mais antiga talvez seja o Comando Vermelho. Aqui as dissidências que existem no Norte e no Nordeste. No Sul também, é até interessante, é uma regionalização do crime organizado. O crime organizado ele só se estrutura se tu tem conivência do aparelho policial, porque o aparelho policial conhece a criminalidade da sua região. E se ela se reitera, se ela é repetida, se ela se prolonga no tempo, é porque tu tem a compra, de algum modo, da estrutura de fiscalização, da estrutura de controle. Isso é característica do crime organizado. Vamos pegar o modelo italiano, que antes estudou toda essa fenomenologia, né? Vamos pegar o artigo 416 bis do Código Italiano, que trata de organizações de tipo mafioso. Tem 3 características. Omertà, que é a lei do silêncio. Intimidazione, que é a coação de todas as pessoas que estão em volta da organização onde ela está radicada, que determina, por exemplo, que o comércio feche suas portas para fazer uma homenagem ao luto pela morte de um traficante. Isso é comum. E o comércio tem que fechar suas portas, ai de quem não fechar. E assoggettamento, que é a sujeição, de novo, das pessoas que moram na comunidade, por exemplo, sendo obrigadas a pagarem mensalmente um valor para terem proteção de uma organização criminosa. E nesse momento no Brasil, milícias, que vendem proteção privada e muitas vezes compostas por policiais. Porque de um lado, o crime tem que comprar a autoridade fiscalizadora. E num segundo momento, a autoridade fiscalizadora se integra na estrutura criminosa. Ela não é agora comprada para deixar a estrutura criminosa funcionar. Ela é parte da estrutura criminosa. Isso também é uma característica de organizações criminosas. A infiltração delas no aparelho de Estado é uma meta das organizações criminosas. De tipo mafioso, no caso do Código Italiano, 416 bis é o artigo, inclusive é uma característica, né? A pretensão de obter contratos públicos, de obterem parcerias público-privadas e mesclarem sua atividade ilícita a uma atividade lícita. Para a gente pegar esse exemplo italiano distante, o sul da Itália tem nas empresas que arrecadam lixo, todas elas são empresas controladas, na verdade, por máfia, 'ndrangheta e camorra. Todas elas. Toda a coleta de lixo é com contratos públicos, com gente que, na verdade, vem de organizações criminosas. Isso para ficar em exemplo oltremare, né? Do outro lado do mar. Eu vou pagar para trabalhar os nossos aqui, tá? Mais do que isso, nesse momento, essa pretensão de infiltração no aparelho público, ela está tão evidente. Parou de vir o som? Tá vindo? Tá, voltou. Nesse momento, a infiltração no aparelho público é tão evidente que se constata, olha bem agora, o PCC, por exemplo, está pagando faculdade de direito para muita gente, bancando o estudo de muita gente depois de formada para entrar em carreiras do Ministério Público, polícias e magistratura. E muitos já foram bem-sucedidos. Olha bem o que eu estou falando. Nesse momento tem plantadas na estrutura de Estado pessoas cujos estudos de direito foram bancados pelo PCC. E mais do que isso, eles controlam nesse momento o sistema carcerário. E cada vez que se colocam encarcerado em unidades de controle do PCC, em vez de tirar alguém do crime, tu força esse sujeito a permanentemente se aliar a um grupo, mesmo que ele tenha entrado dentro da unidade carcerária por força de um crime ocasional, de um homicídio, de um estupro. Ele passa a ser parte deste exército. O Estado está alimentando esse exército. É um estado de coisas inconstitucional, mas todo ele produzido por corrupção. E necessariamente por corrupção. Então essa é a maneira como a corrupção, de maneira direta, aflige
o tema da segurança pública. Agora tem alguma coisa que a gente não nota. A corrupção, ela aflige o tema da segurança pública também de uma maneira indireta. E disso eu quero falar com vocês, porque a gente do direito, a gente tem um olhar sobre a corrupção enquanto fenômeno incompleto. A gente do direito estudou em direito penal corrupção e aprendeu que artigos 333 e 317, corrupção ativa e passiva, são crimes contra a administração pública. É verdade. Um funcionário desleal, né, desonesto para com a coisa pública, faz uso do seu cargo e mercadeja o seu cargo. E a tradição do olhar firmado em relação a esse crime sempre foi essa. A tradição de considerarmos que corrupção é coisa de um funcionário público desonesto. É verdade. Agora, esta tradição, essa lente, ela nos fez sempre enxergar a corrupção pela metade, sabe por quê? Porque o corruptor, não o corrupto, o corruptor ficava escondidinho num canto escuro, numa sombrinha confortável. E o problema é o corrupto, o funcionário público desonesto, crime contra a administração pública. Esse olhar não é só um olhar brasileiro. Para vocês terem uma ideia, muitos códigos penais de muitos países puniam corrupção ativa com pena menor do que corrupção passiva. Muitos países, o mais emblemático a Alemanha, deixavam empresas que pagavam propina no exterior abaterem a propina como custo para efeito de imposto de renda. Não entendi, professor. Está falando que era uma espécie de incentivo fiscal? É isso que eu estou falando. Tá? Houve um momento na história da Europa que foi a grande abertura de possibilidades de contrato com a descolonização da África nas décadas de 50 e 60. Depois da Segunda Guerra, a África foi toda descolonizada, né? O último colonialismo se desfez. E muitos países que precisavam de infraestrutura e investimento forte nisso, abriram oportunidades, forjando-se o fenômeno conhecido como, abre aspas, a grande corrupção, fecha aspas. Empresas americanas e europeias, uma corrida louca para ganhar aqueles contratos. E aí os alemães garantiram para suas empresas que abatessem do imposto de renda as propinas que pagassem no exterior. É fabuloso. Corruptor é um coitadinho. Tem que se cercar, tem que se ajoelhar diante da regra do jogo. O problema é o corrupto. O olhar tradicional, que é esse, todo se modificou a coisa de 40 anos. Sobretudo a partir de um esforço americano. A FCPA americana, FCPA, né, que é a lei americana anticorrupção de funcionários públicos não americanos, mas estrangeiros. É uma lei que pune, inclusive, as empresas, pessoas jurídicas americanas, que corrompessem funcionários públicos na África, na América do Sul, na América Central. Em 77 surge essa lei. E em 97, essa lei é replicada na Convenção Anticorrupção da OCDE. E depois, em 2003, Convenção Anticorrupção da ONU. Então é 77, 97 e 2003. FCPA, OCDE e ONU. Essas três cartas, ou a lei primeiro e os documentos internacionais depois, têm algo em comum. E agora presta atenção nisso. O que elas têm em comum é que elas notaram que a corrupção, antes de ser um crime contra a administração pública, até é também um crime contra a ordem econômica. E eu quero explicar um pouquinho disso para vocês. Vamos trabalhar então um pouco isso, tá? Por que a corrupção ofende a ordem econômica? Vamos lá. Toda corrupção tem efeitos macroeconômicos e microeconômicos. Eu fiz administração de empresas e tinha um professor que trabalhava com teoria geral econômica, ele dizia assim para mim: Fábio, macroeconomia da porta da empresa para fora, microeconomia da porta da empresa para dentro. E eu guardei. Então, indicadores, por exemplo, valor do dólar, alíquotas de impostos, isso tudo é macroeconomia. A contabilidade de uma empresa, ou a tua contabilidade doméstica, nesse momento, é microeconomia. Tá bem? Corrupção tem efeitos macro e microeconômicos. Qual é que é o efeito macroeconômico da corrupção? É assim, ó. Toda vez que um corruptor ganha um contrato dentro do governo, mediante pagamento de propina, sei lá, na prefeitura de Aquiraz, aqui perto, tá bem? Vou pegar um exemplo qualquer, regional. Se ele comprou o secretário de compras ou o prefeito para vender, sei lá, papel sulfite para a prefeitura, ele força
o seu concorrente, que é o outro dono de papelaria, o outro produtor de papel, sei lá, ele força o seu concorrente a fazer o que na próxima licitação? A imitar. Porque se eu perdi o contrato porque alguém pagou uma propina, eu tenho que pagar uma propina melhor. É assim que o concorrente pensa. Toda corrupção gera esse efeito de ressaca. Assim diz a criminologia dos crimes econômicos. O que é o efeito de ressaca? Que nem no mar, quando a onda recua e depois vem violenta, porque ela tem um volume de água muito maior, a primeira corrupção é como uma onda que recua e arrebata o concorrente e faz com que o concorrente ele também tenha que corromper na segunda vez. E esse concorrente, na segunda licitação, tenta corromper, corrompe e arrebata, por sua vez, o terceiro concorrente. E o terceiro, por sua vez, arrebatará o quarto, que arrebatará o quinto, criando um segundo efeito criminológico. Agora não é o efeito de ressaca, é o efeito em espiral, em que cada concorrente, quando corrompe, força o outro concorrente, por sua vez, a também corromper. A médio prazo, o setor econômico dos vendedores de papel sulfite, das papelarias da região, ele fica doente. Por que ele fica adoentado? Porque ele passa a ser uma espécie de corrida da desonestidade, em que o desonesto mais competente na sua desonestidade, esse é que vai ganhar o contrato. Tá? Claro, o que vai acontecer com corruptores honestos que não querem participar desse jogo? Eles vão vender outra coisa. Eles vão fechar o seu negócio. Porque eles não têm a oportunidade do negócio. A oportunidade do negócio está reservada para o corruptor, para o mais competente na desonestidade. E o sujeito que é sério no jogo negocial, ele sai daquele campo de negócio, vai trabalhar num campo de negócio em que haja, olha bem agora, lealdade concorrencial. O que eu tenho nesse ambiente doente é concorrência desleal. E isso frustra um princípio central da ordem econômica no artigo 170 da Constituição. Tem lá os princípios da ordem econômica. Um princípio é a livre concorrência. Existe concorrência livre quando o ambiente negocial te constrange, quase numa espécie de coação moral, a realizar o negócio daquele modo, senão tu não faz parte do negócio? Isso é um ambiente de concorrência livre ou um ambiente de concorrência coagida, coata, constrangida, em que só na verdade participa o desonesto, o outro sai? Essa é a questão. E segundo, esse quadro leva a um pleno desrespeito de um outro princípio da ordem econômica, o princípio da função social da propriedade. Por que a função social da propriedade é violentada, professor Fábio? É simples. Quando alguém compra um contrato público, quando alguém compra coisa pública, em vez de a coisa privada respeitar um espaço social, dá-se o avesso. Eu privatizo a coisa pública e compro para mim um espaço social, fazendo um uso pessoal dele em detrimento de todos os demais. Não há nada mais violador da função social da propriedade do que fazer uso dela para comprar o Estado. Nada viola mais, vou repetir, a função social da propriedade do que comprar para meus interesses particulares estruturas de Estado, contratos estatais, funções de Estado. É isso que um corruptor faz. Então ele violenta a livre concorrência, 1, e 2, ele violenta a função social da propriedade. E ele gera efeitos macroeconômicos evidentes, porque quando eu tenho um setor de negócios assim contaminado, a tendência no médio prazo e no longo prazo é que eu tenha cada vez mais ou menos concorrentes. Ou, por que no Brasil, desde a ditadura militar, nós temos as mesmas construtoras de obra pesada, 5, 6? Porque elas espantaram as outras. Porque o jogo é o jogo do desonesto mais competente na sua desonestidade. Entendeu? Então são setores que são endemicamente doentes e corrompidos. E vivem da corrupção. E claro, isso não deixa o ambiente econômico florescer. Então, no lugar de ter hoje 50 estruturas de obra pesada, de infraestrutura, eu tenho meia dúzia. Sabe o que significa isso? Menos emprego. E menos emprego, menos giro de economia. E menos arrecadação. E menos possibilidade do Estado fazer frente ao problema da segurança pública. Aí ele não tem como comprar colete.
Porque tu não tem circulação de economia e tu não tem, portanto, fato gerador. Afinal de contas, tem que enfiar uma coisa. Enfia na cabeça uma coisa que é fundamental. Estado não produz riqueza. Isso é fundamental. Ele pode redistribuir uma riqueza produzida por alguém. Eu aprendi em teoria geral econômica que tem 3 jeitos do Estado captar dinheiro. Ou ele tributa, ou ele toma emprestado, ou ele imprime papel. Imprimir papel é inflação. Tem mais papel para as mesmas coisas, elas valem mais papel. Tomar emprestado, quanto mais empresta, mais juros tem que pagar, porque mais desconfiam que tu não vai pagar. E tributo inviabiliza a atividade privada, a livre iniciativa, porque daqui a pouco ela não é atraente. O Estado não tem outra fonte para arrecadar recursos, são essas 3 aqui. Então a saída dele é ter uma economia pujante, e quando tem uma economia pujante, aumentam os fatos geradores, e só aí ele consegue arrecadar. Entendeu? Só que quando tu tem uma economia depressiva do ponto de vista macroeconômico por corrupção, em que tu tira os players de negócio, a tendência é contrair, não expandir o ambiente de negócio. Esse é o efeito macroeconômico. E tem um segundo efeito. Uma empresa que tem que investir em propina, ela não investirá em pesquisa. Tu já reparou que o Brasil oscila entre a 8ª e a 12ª é o maior produto interno bruto do mundo há muitos anos. Nossa economia em PIB, bruto, não PIL, produto interno líquido, bruto, ela está entre a 8ª e a 12ª do mundo. Como é que uma economia dessas, há mais de década nessa posição, nunca produziu um prêmio Nobel? Porque ela não pesquisa nada. E por que ela não pesquisa nada? Porque não vale a pena. E por que não vale a pena? Porque o dinheiro tem que ser investido em corrupção. Isso. E ela não é capaz de inovar. Então, o que leva as economias sérias a terem ponta de mercado, que é a inovação, competitividade, mérito, nós não temos isso. É um quadro inviável. E esse efeito é só o macroeconômico. Agora vamos lá, efeitos microeconômicos da corrupção. Primeiro, na agência corruptora, tá bem? Onde a empresa, por exemplo, que vende papel, uma produtora de papel grande, vamos pegar, sei lá, estou me lembrando aqui da Klabin, que é que me veio na cabeça, que nem é uma sociedade anônima, eu acho, mas enfim. Qual que é o problema microeconômico na agência corruptora? São 2. Toda vez que uma empresa paga propina, é porque ela tem caixa 2. Isso é uma necessidade. Tem 4 pilares da governança corporativa: Fairness, Accountability, Disclosure e Compliance. Né? Accountability é a veracidade das informações contábeis. E o Disclosure é a transparência. Não adianta as informações serem transparentes, elas são falsas. Porque se eu quiser em economias maduras investir numa empresa, para no futuro ter um valor lá, hoje a gente guarda em banco, quem tem como guardar. Nos Estados Unidos se investe em empresa. Mas eu não vou investir numa empresa que tem caixa 2. Por uma razão simples. Eu não tenho como acreditar que o valor que consta como lucro seja o real. Pode ter sido muito mais e não estou me pagando a remuneração pelas ações, investimento que eu fiz. A ação é um jeito da empresa captar dinheiro. E ela paga dividendos em troca. Só que os dividendos que ela está pagando podem ser falsos. Pode ser até que ela tenha declarado um empate ou até um prejuízo quando ela teve lucro. Como é que eu vou confiar numa empresa que tem caixa 2? Se ela tem caixa 2, pode estar mentindo quanto ao dividendo que ela me paga. E 2, é interessante isso, porque são os efeitos microeconômicos. Né? Então, 2, ela está fazendo gestão temerária de patrimônio de terceiro. Porque se eu invisto numa empresa, ela pega o dinheiro que eu investi para pagar uma propina, o funcionário recebe a propina e daí não a realiza o ato de ofício. Daqui a pouco alguém me prometeu um decreto dos portos, mas não publicou o decreto. O que eu faço? Eu entro na justiça? Paguei 100 mil reais de propina e o sujeito não publicou o decreto. Entro na justiça? Claro que não. É a administração temerária de patrimônio de terceiro. Porque o sujeito joga lá, se ganhar a curto prazo, a empresa vai ter um ganho. Mas e se não houver a contrapartida? Não tem como cobrar. Esse é o efeito microeconômico no corruptor. Agora, qual que é o efeito microeconômico na prefeitura de Aquirás? É o que os americanos chamam de efeito kickback, ou de retorno, ou de rebote, que é o seguinte: toda vez que eu pago propina para que a prefeitura contrate a minha empresa e compre o meu papel sulfite, ela de algum modo devolverá no contrato o valor que eu paguei de propina.
Propina não é mais um dinheirinho que eu perco para poder participar do negócio. Propina é um valor que eu pago para poder ganhar mais que eu ganharia sem ela. Ou para ganhar um contrato que eu não ganharia sem ela, porque eu não tenho competência para ganhar o contrato. Isso é propina. Ela é uma mola propulsora para o corruptor. Só que quem paga é a agência corrompida. Primeiro paga o suborno para o funcionário, depois através do contrato, ou de um contrato fictício, ou de um prolongamento irregular, ou de uma medição de obra que não existe, ou de uma entrega falsa, o dinheiro retorna. O que acontece com o déficit público? O Estado passa a gastar menos ou mais? Claro que ele vai gastar mais do que ele precisava gastar. E quando ele passa a gastar mais, ele tem que arranjar mais dinheiro. Então, efeitos macroeconômicos retornam, né? Ele vai ter que contrair empréstimo, ou ele vai ter que imprimir dinheiro, ou ele vai ter que aumentar tributo. Tudo bem? E o fato é que com déficit fiscal, o estado de coisas, segurança pública inconstitucional, ele não tem como ser revertido. Pois corrupção, antes de tudo, é isso aí. Corrupção é, de fato, uma morte na estrada, porque tu não tinha como fechar o buraco, porque não tinha recurso para isso. Corrupção, eventualmente, é a morte por inanição de uma criança, porque a alimentação que ganharia na creche não ganhou porque não teve vaga, e em casa não tem como dar de comer. Isso é corrupção. Corrupção, na verdade, ela é a dilapidação da possibilidade do Estado angariar valores para poder fazer políticas sociais. Esse é o impacto indireto da corrupção. Esse é o impacto indireto, tá legal? Então, quando se fala em corrupção e segurança pública, o meu recado é um só. Não vai a ideia imediata de que o problema é a propina paga para o PM. É também um problema. Mas, paralelo a isso, corrupção tu tem nesse momento no trato das obras públicas. Alguma coisa que parece tão distante, né? Daqui a pouco era a construção de um hospital. Não, esse é um problema de segurança pública. Aliás, ele é o problema da segurança pública, da educação e da saúde. Tá bem? Obrigado.